Começou. Começou. Vamos de novo. Isso. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, professor. Beleza. Sim, Ó. professor. Então, pessoal, nós vamos continuar o estudo sobre viabilidade econômica de projetos. Nós começamos esse assunto, falamos de payback simples, payback contado, e fizemos os exercícios. E agora, a segunda ferramenta que é utilizada para fazer análise de viabilidade econômica de investimentos ou de projetos, que é o valor presente líquido ou VPL. Então, o VPL é bem simples de calcular, vocês podem ver pela fórmula, que é bem tranquilo. Tá, Priscila? Muito fácil, né? Ah, só Jesus. Eu tenho esse desenho aqui na calculadora, será? Peraí. Meu Deus do céu. Eu vou dar essa fórmula na prova, você resolve fácil, 4 exercícios. Nossa Senhora. A última vez que eu vi uns símbolos desses aí foi quando eu estava fazendo colegial, faz tempo, hein? Pelo amor de Deus, Era em professor. física, acho que era física que usava uns desenhos meio louco assim. Nossa Senhora. Muito fácil. Não, mas pode ficar sossegado que não é assim, não. Tá? Então, essa é a fórmula teórica, né, do cálculo. Resumindo... Paramount+. Tá? Ela considera o investimento que é feito, né? Então, o I aqui seria o investimento, assim como no payback, então tem o valor que é desembolsado ou o valor que vai ser o investimento, né? Com sinal negativo. E aqui o somatório dos fluxos de caixa. Então, são todos os fluxos de caixa de um certo período, né? Assim como o payback a gente fazia um ano de cada vez, o VPL considera todos os anos juntos. Tá? Então, por isso que tem esse sinal de somatório. Então, os fluxos de caixa do ano 1, do ano 2, do ano 3, de todos os anos que é analisado. E aqui embaixo é a taxa, né? A taxa de atualização do capital. Então, a mesma forma de cálculo que a gente fez no payback descontado. Tá? 1 mais I elevado ao tempo. E aqui é o residual. Isso aqui seria, por exemplo, assim, imagine que eu vou comprar uma máquina e eu quero analisar se essa máquina é viável. Então, eu compro a máquina, aí eu vou usar a máquina por 10 anos. Então, eu vou ter 10 anos de caixa gerado por essa máquina. E depois do 10º ano, essa máquina depreciou e ela não serve mais para mim e eu vou vender essa máquina ou para uma outra pessoa ou para a sucata, tá? Então, esse R é o valor dessa venda, dessa finalização do projeto, tá? Então, é uma fórmula que parece ser complicada, mas na hora de fazer a conta é bem mais simples, tá? Então, ele considera o investimento inicial, o desembolso que eu vou fazer para realizar o investimento, né, ou o projeto, os fluxos de caixa de todo o período, então, quantidade de anos que eu vou usufruir desse investimento, desse projeto, então, a quantidade de fluxos de caixa que são gerados, o custo do capital, né, que é a atualização, então, há valor presente, é a taxa de correção desse valor, desse capital a valor presente, e esse valor residual, que é a venda ou o descarte no final do período, tá? Fazendo esse cálculo, eu vou ter um resultado que pode ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero, tá? Então, se for um resultado positivo, tem alguém dando interferência aí que eu não estou ouvindo.
Vamos lá, que está interferindo aqui, eu não estou conseguindo falar. Deixa eu projetar de novo. Então, o resultado final desse cálculo que eu faço, ele vai ser maior que zero, né, um valor positivo, ele vai ser igual a zero, ou ele vai ser um valor negativo, tá? Se o valor for maior que zero, se o VPL for positivo, então indica que o projeto ele deve ser aceito. Esse investimento ele é viável, tá? Economicamente. E o valor que o VPL apresenta é a riqueza que esse investimento gera para a empresa, tá? Naquele período. Então, por exemplo, se o VPL deu igual a 100 reais, então ele é maior que zero, então o projeto é viável, tá? Eu posso aceitar esse investimento, eu posso realizar o investimento porque ele é viável economicamente. E ele vai gerar uma receita de 100 reais, tá? Se o VPL for 100 milhões de reais, ele vai gerar 100 milhões de reais, tá? E assim por diante. Se o resultado for igual a zero, exatamente igual a zero, então, pela análise do VPL, é indiferente eu aceitar esse investimento ou não, eu realizar esse investimento ou não, tá? Aí eu preciso utilizar outras ferramentas para poder tomar decisão. Então, aí eu tenho que usar o payback, ou a taxa interna de retorno, ou o ILL, ou alguma outra situação para tomar a decisão. Porque o VPL é indiferente, ele é neutro. E se o VPL for negativo, ou seja, o valor do VPL for menor que zero, então esse projeto ele não é viável financeiramente. Ele é um projeto que deve ser rejeitado, tá? E o valor que aparece como resultado do VPL indica que ele não produz riqueza, pelo contrário, ele reduz a riqueza da empresa naquela quantidade. Então, se o VPL é menos 100, então o investimento ele não deve ser aceito, ele é inviável financeiramente, porque o VPL é negativo, e ele gera uma redução na riqueza da empresa de 100 reais. Ele vai consumir o capital da empresa, tá? Então, são essas três opções que mostram a tomada de decisão que eu tenho que fazer depois que eu faço a análise do VPL. Então, aqui eu tenho um exemplo de um investimento. Então, um investimento de 145 no ano zero. O primeiro ano gera um fluxo de caixa de 71, o segundo ano 74, o terceiro ano 80 e o quarto ano 50. Então, eu quero analisar se esse investimento é viável adotando o VPL. Então, aqui, como a gente fez com o payback na conversão da taxa, né? Porque quando eu falo que é 10% ao ano, significa que é 1,10, tá? 20% ao ano, 1,20. 30% ao ano, 1,30. Igual a gente fez no payback quando foi fazer a conta, tá? Então, no exemplo, é 10% ao ano. Então, em vez de eu colocar 10%, eu vou colocar 1,10. É 20% ao ano, quer dizer. Então, aqui está montado como que eu calculo manualmente, né? Pela fórmula, seria pela fórmula isso daqui. Então, o ano 1 gerou um fluxo de caixa de 71, o ano 2, 74, o ano 3, 80, o ano 4, 50. Esse é o resultado do fluxo de caixa que foi dado pelo investimento. E a taxa é 20% ao ano. Então, 1,20 elevado a 1, que é o ano 1, 1,20 elevado a 2, que é o ano 2, 1,20 a 3, ano 3, 1,20 a quarta, ano 4. Tá? Isso tudo dentro do colchetes, menos o investimento. Lembra que na fórmula tinha aquele I, então é esse I aqui. 145, que é o investimento que acontece no ano zero. Ok? Eu vou fazer essa conta, então eu resolvo essas potências, né? Então,
1.2 elevado a 1.2, 1.2 elevado a 2, 1,44, 1,728, 2,0736. Faço as divisões. Então, 71 divide por 1.2 dá 59,17. 74 divide por 1,44, 51,39. 80 divide por 1,728, 46,30. 50 divide por 2, 0,736, 24,11. Menos o 145. Então, o VPL é de 35,96. Tá? Então, essa conta aqui, eu passei rapidinho, porque é igualzinho que a gente fazia no payback. Acho que o Thiago está com problema no chuveiro lá. Então, VPL 35,96. O que significa isso? Então, o valor é positivo. Se o valor é positivo, indica que o projeto deve ser aceito. O projeto é viável economicamente. Tá? E o valor 35,96 é a quantidade de riqueza que o projeto vai gerar ao final para o investidor. Então, vai criar uma riqueza de 35,96. Tá? Esse 35,96 pode ser 35,96 mil reais, $1.000, milhões de reais, depende, tá? Como que foi feito a análise da informação. Então, o que mostra é que gera uma riqueza de 35,96 e que o projeto é positivo, então ele é viável. Se a empresa adotar esse investimento, ela vai ter geração de riqueza e vai aumentar a riqueza da empresa por esse investimento. Então, resumindo, né, o VPL ele utiliza todos os fluxos de caixa que são gerados pelo investimento. Então, não é mais ano a ano, mas sim todo o período, né? Então, 5 anos, 8 anos, 10 anos, quantos anos forem necessários a análise. Ele desconta esses fluxos de caixa por uma taxa, então atualiza os valores a valor presente, considerando uma taxa que é definida pelos empresários, né? Dependendo do risco do negócio ou dos objetivos que a organização tem. E esses fluxos de caixa, então, são reinvestidos nessa mesma taxa. Então, é uma atualização compensando o risco e as possíveis perdas financeiras que podem acontecer por causa de mercado, de inflação, etc. Então, nós vamos fazer um exercício, tá? Na verdade, tem 4 exercícios aqui que nós vamos fazer. Então, vamos fazer como a gente estava fazendo, no payback, vou pegar a planilha Excel. Pessoal, ficou alguma dúvida dessa teoria? Até o momento a gente vai ter que começar a fazer para ver, né? Pelo que está explicando. Ok. Então, vamos fazer um exemplo, o primeiro exemplo para vocês entenderem. Eu acredito que é mais fácil do que o payback. Então, olha, nós temos aqui 2 investimentos, alternativa 1 e alternativa 2. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Alternativa 1 e alternativa 2 de investimentos. Os 2 investimentos acontecem em 6 anos, né? O investimento acontece no ano 0, o mesmo valor, R$500 mil, e depois tem 5 anos de fluxo de caixa. A taxa é de 10% ao ano. Tá? O primeiro investimento gera 400 mil, depois 100, depois 50, 50, 50. O segundo gera 100, 400, 300, 300, 300. Então, pede-se qual dos 2 investimentos que eu tenho que aceitar. Né? Qual que eu deveria aceitar? Ou se eu deveria aceitar os 2, ou se eu não deveria aceitar nenhum. Qual que é a minha decisão em relação a esse cenário, utilizando o VPL?
Então, olha, para mim fazer, eu posso fazer daquele jeito que eu pus no slide lá, com a fórmula, né? Então, o VPL é igual fluxo de caixa do ano 1 dividido pela taxa do ano 1 elevado a 1, mais o fluxo de caixa do 2 dividido pela... e assim por diante. Ou então eu posso fazer aqui no Excel, tá? Como vocês já são profissionais no assunto, a gente vai fazer no Excel. A gente não vai ficar fazendo continha de caderno, tá? Então, aqui, ó, eu fiz uma maneira, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Na verdade, eu tenho só que atualizar esses valores, assim como eu fazia no payback, né? Eu tenho que atualizar os valores a valor presente, tá? Então, eu fiz uma maneira onde eu coloco a taxa aqui e depois eu só divido o valor atual pela taxa e eu encontro o valor presente. Professor, Pois não. essa taxa aí do meio, o senhor obteve o resultado onde? Isso aqui é 10% ao ano. Ah, tá, beleza. Tá? Então é 1,10 elevado a 1, 1,10 elevado a 2, 1,10 elevado a 3, 1,10 elevado a 4, 1,10 elevado a 5. Tá? Igual a gente estava fazendo ontem com o payback. Certo? Então, olha, essa é uma maneira simples, mais simples de fazer. Tá? Mas você pode fazer pela fórmula também, se vocês acharem. Tranquilo. Então, ano 1 é 1,10 elevado a 1. Tá? Lembra da fórmula? 1,10 elevado a 1. Então, é 1,10. Então, eu vou dividir 400, que é o fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa dividido por 1,10 elevado a 1. 400 mil dividido por 1,10 elevado a 1. 400 mil dividido por 1,10. Tá? Dá 363,636. Pronto. Já fiz direto aqui. Se você for fazer na calculadora, então vai ser 400 mil dividido por 1,10. Vai dar 363,636. Certo, gente? Tá entendido até aí? Sim. Eu acho que tá, professor. Na prática, vamos ver, né? Tá, então vamos fazer na prática já. Ó. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Vamos fazer, então, para vocês entenderem. Ó, vou montar aqui, igual eu tinha feito no payback. Então é assim, ó. A fórmula do VPL. A fórmula do VPL é igual. Fluxo de caixa dividido 1,10 elevado a 1. Tá? Mais, aí vai todos os anos. Tá? E aí no final, deixa eu pôr um parênteses aqui num colchete. Menos o I. Ah, então essa seria a fórmula lá. Então, o fluxo de caixa do ano 1 dividido pela 1,10 do ano 1, que a taxa é 10%. Mais fluxo de caixa do 2 dividido por 1,10 elevado a 2. Mais fluxo de caixa do 3 e assim por diante. Tá? Como que a gente pode fazer, então? Então, eu tenho que calcular o fluxo de caixa do ano 1 dividido pela taxa do ano 1. Isolado. Faço só esse. Depois eu faço do ano 2. Depois do ano 3. Tá? Então, o fluxo de caixa do ano 1, vou lá na tabela agora. Quanto que é? 400 mil. Então, é 400 mil.
Ok? Esse é do 400 mil. A taxa é 1,10 elevado a 1. Então, 1,10 elevado a 1 é 1,10. Certo? Então, eu vou fazer essa conta. Os 1.000 divide por 1,10. 363,636. E aí, pessoal? Esse valor eu coloco aqui na tabela, ó, no valor presente. Tá? Então, eu estou atualizando os valores, igual eu estava fazendo no payback ontem. Tá? 400 mil divide por 1,10 a 1. Dá 363. Igual eu vou fazer o ano 2. 100 mil divide por 1,10 elevado ao quadrado. Certo, gente? Vocês estão entendendo? Vocês não estão falando nada, eu não estou sabendo. Não, sim, é praticamente a mesma regrinha da que a É gente a estava vendo mesma, ontem. é a mesma coisa do payback. Sim, Gabriela, o Excel tem uma fórmula de VPL, só que não bate. Não bate a conta. Eu não sei por quê. Depois a gente pode fazer. Você vai ver que o resultado não bate. E eu não sei por quê. Então, olha, é a mesma. Vocês estão vendo a tela ainda? Sim. A mesma coisa que a gente fez ontem com o payback. Então, eu vou pegar o fluxo de caixa 2. O fluxo de caixa 2, 100 mil. Então, 100 mil. E 1,2, 1,10 elevado a 2. Então, se você fizer na calculadora aí, eu vou fazer aqui no Excel. Isso aqui. 1,10 potência 2. Então, aí dá 1,21. Né? Eu vou aumentar as casas. É 1,21. Então, 1,10 elevado a 2 dá 1,21. Então, 100 mil divide por 1,21. Então, 100 mil divide 82.644. Então, eu ponho aqui o valor presente. E assim, eu vou fazer todos, tá? Igual a gente estava fazendo no payback, ó. É a mesma coisa. Estou fazendo o valor presente. Então, se eu colocar aqui 1,10, 1,21 e eu dividir esse por esse, dá o mesmo resultado. Tá? O ano 3, 50 mil. Então, 50 mil. Dez elevado à terceira. Dá 1,3310. 50 mil divide por 1,3310. Então dá 37.565. Aí eu ponho na tabela aqui. 1,3310. Tá? O quarto ano, 50 mil de novo. Aqui vai ser 1,10 elevado à quarta. Então dá 1,4641. 34.150. Aí eu ponho na tabela aqui de novo. 1,4441.
46, 41. E o último ano, 50 mil, de novo. 1,10 elevado à quinta. 31.046. Um 61,05. Pronto. Então, eu peguei os valores do fluxo de caixa e atualizei eles a valor presente, com uma taxa de 10%. Tá? Então, aqui é a taxa de 10% do ano 1, do ano 2, 3, 4 e 5. Então, deram esses valores nos 5 anos. Tá? Somando tudo, 549.044,09. Então, esse é o resultado total dos 5 anos gerados por esse investimento. Tá? Então, eu vou fazer um investimento de 500 mil. Em 5 anos, ele vai me gerar esses fluxos de caixa corrigidos a uma taxa de 10%, representa 549.044,09. Tá? Agora, eu vou calcular o VPL. O que é o VPL? É o somatório dos fluxos de caixa, então, a soma dos 5 caixas, menos o investimento que eu fiz. Tá? É aquela fórmula, ela termina assim. Então, é o 549.044,09, que é o somatório de todos os caixas a valor presente, menos o 500 mil, que é o investimento. Então, o VPL é 49.044. Ok? Então, o VPL ele é positivo, maior que zero. Então, representa que esse investimento ele é viável financeiramente e ele vai produzir uma riqueza de 49.044 depois de 5 anos que o investimento tiver sido realizado. Certo, gente? Ficou claro? Não é difícil, né? É um ótimo investimento, né, Ana Laura? Tranquilo? Ah, professor, tá assim, quando assiste parece tranquilo, aí vai fazer, não é tão tranquilo, não. Então, agora vamos fazer o 2. Agora vamos fazer juntos. Vamos lá, eu vou apagar aqui. Agora vocês vão fazer aí e vão me falar o valor. Deixa eu apagar aqui também. Então, ó, o segundo investimento. Então, é esse caixa, o mesmo investimento de 500 mil, a taxa de 10% ao ano, então é 1,10. Nós vamos atualizar todos os 5 anos a valor presente. Tá? Vamos fazer então? Então, faz aí, quem fizer. Liga o microfone aí e fala para mim o valor. Primeiro ano. Ô, professor, o senhor pode voltar na tela, por favor? Eu vou pôr de novo porque tinha saído aqui. Aí. Então, ó, o primeiro ano é 100 mil. 100 mil reais o fluxo de caixa. Tá? Quanto que dá o valor presente? 90.909? Então, a taxa é quanto? 90.909. Aqui. Vamos fazer então. Primeiro, quanto que é a taxa aqui, ó? 90.909. Então, é 1,10. A taxa é 1,10. Né? O primeiro ano é elevado a 1, então é 1,10. Então, eu vou fazer a conta aqui. 100 mil divide por 1,10. Isso. 90.909. Beleza. Vamos lá, o segundo ano agora. O caixa é de 400 mil.
Como que fica a taxa? 1,10 elevado ao quadrado. 1,21. 1,21. Quanto que dá? O valor? 300, dá 330.578. Isso, 579. isso. Certo? Só dividir 400 mil por 1,21. 330.579. O terceiro ano, 300 mil. 1,10 elevado à terceira, que é o terceiro ano. Dá 225.394. Quanto que dá a taxa? 1,10 elevado à terceira. 1,33. E mais um, né? Mas tem um ainda. 1,331. Isso. E aqui vai dar quanto? R$ 225.393. É, Isso. 394. Isso. É isso, Chico, que você falou? Isso, professor. Beleza. Quarto ano. 300 mil divide por 1,10 elevado à quarta. Então, 1,10 elevado à quarta vai dar quanto? 204,904. 1,46. Deu diferente. É 1,46. Tem algum número aqui depois? Ah, eu coloquei errado. 41. 41. Isso. Tem que considerar 4 casos. Essa é a diferença. Ah, não, acertei. 204.904. Isso. E o último ano, 300 mil, 1,10 elevado a 5, a quinta. 1,6105. Deu 186.276. Isso. Isso. Beleza. Então, somando tudo, soma tudo os 5 anos. Professor, Oi? no caso aqui, a minha deu 186.276,39. Não deu 78, deu 76. Isso afeta? Não, não afeta porque é por causa das casas decimais aqui, ó. Você deve ter deixado menos que 4 casas. Tá? Não tem problema, tá? Se ficar R$ 1, R$ 2 aqui no final, não tem problema. É tolerância. É por Então, causa da quantidade de casas decimais. entendi. É porque, que nem eu falei para o senhor ontem, aqui na calculadora, se eu coloco um exemplo, 300 mil dividido por 1,10 elevado a 5, ele já, e sem apertar o Enter, que nem eu falei para o senhor, ele já aparece esse valor embaixo na calculadora. Certo. Então. É questão de casas decimais. Não tem Beleza, problema, Fábio. É tolerância. beleza Tá? então. É tolerância. É porque aí na calculadora, ele está considerando, do jeito que você falou, ele está considerando todas as casas decimais. Todas. Ele não está cortando. Né? Então dá uma diferença. Aqui você está colocando 4 números. 61,05. Depois você não põe mais nada. A calculadora coloca até o infinito depois da vírgula. Não aparece aí, mas ela na memória dela tá todos os números. Então dá essa diferença aí, tá? Mas isso daí é tolerância, não tem importância. No somatório, no valor final, isso não vai impactar nada, não. Beleza então, professor. Tá? Então, somando, deu 1.038.064. Ok? Agora eu vou calcular o VPL. Eu só fiz o valor presente até agora, tá? Não pode esquecer, tá? Não acabou aqui a conta. Então, o VPL é igual. Então, é o somatório de todos os caixas,
Então, é 1.038,064 menos o investimento. 500 mil. Tá? Essa é a conta do VPL. Dá 583,64. 63. 583,64. Isso. Tá? Pronto. Agora eu calculei o VPL. Então, esse segundo investimento, ele tem um VPL positivo. Você falou errado. Oi, Certinho. Tava certo. estava certo? Então, fala de novo. É 538,64. Tá. Agora tá certo. Então, tá bom. Ah, tá ok. Tá ok, Cristiano. Então, o investimento 2, ele oferece um VPL positivo de 538.064. Então, é um investimento viável, deve ser aceito. Tá? Ele gera riqueza. Comparando os dois investimentos, qual que eu tenho que aceitar, o 1 ou o 2? O que vocês acham? Qual que é o valor da alternativa 2, professor? Ó, não está dando para aparecer aqui, né? Deixa eu reduzir mais um pouquinho. Aí. Então, ó, o investimento 1, o investimento 2. O VPL dos dois. O VPL do 1 e o VPL dos dois. Os dois são positivos, tá? Então, os dois investimentos são viáveis. Qual que eu devo aceitar? O primeiro, professor? Por quê? Ele tá mais próximo? Não. O segundo, porque O segundo passou. o segundo é. O primeiro você tem uma margem, você gasta menos dele no começo, porque você gasta a mesma quantidade nos dois. Você tem uma quantidade que gasta igual de dois. O investimento inicial de 500 mil, só que no primeiro você tem 49 mil de valor líquido e no segundo tem 538 mil. Mais de 10 vezes o valor do primeiro, com o Então, mesmo eu investimento. tenho que aceitar qual? O segundo. O segundo. Isso. Então, ó, é isso aí que o Caio disse. Quando eu tenho dois VPLs que são positivos, eu tenho que aceitar o que é o maior valor, tá? Porque esse valor do VPL é a geração de riqueza que o investimento proporciona. Então, é esse valor de... Assim, vou falar mais popularmente, é o lucro que ele gera, tá? Não é lucro, é riqueza. O termo técnico seria riqueza, tá? Porque isso aqui é descontado todos os impostos, todos os tributos. Isso aqui é o dinheiro que vai para o bolso do dono da empresa. Então, é a riqueza mesmo. Então, os dois investimentos são atrativos. Eu posso aceitar os dois. Mas se eu tiver que aceitar um só, eu vou escolher aquele que tem o maior VPL, tá? Porque ele gera maior riqueza. Então, eu faço um investimento de 500 mil nesse alternativa 1 e depois de 5 anos ele me devolve 549 mil. Eu pago os 500 mil que eu gastei e me gera uma riqueza de 49. O segundo, eu faço o mesmo investimento de 500 mil, ele me gera um VPL de 1.038.000, eu pago meu 500 mil e me sobra uma riqueza, me gera uma riqueza de 538 mil, tá? Então, se eu tiver que escolher uma das duas,
eu vou escolher a alternativa 2. Professor, pergunta Oi. rápida. No Pode caso falar. 1, a gente só consegue o investimento, só consegue pagar o investimento e ainda sobrar uma margem a partir do ano 4. Na margem, no atividade 2 é a partir do ano 3. Isso leva em consideração ou não? Sim, isso daí é o payback, tá? Uhum. É o que a gente estudou até ontem, essa análise. É o tempo de retorno do capital. Tá? Então O não leva o tempo payback em consideração, entendo. Isso. Aí a gente considera, depois você vai ver a aula, você vai entender melhor, mas é isso que você falou. Eu uso as duas ferramentas juntas quando eu tenho um empate, digamos assim. Digamos que os dois VPLs fossem de 49 mil, aqui nessa alternativa 1 e 2. Qual o investimento que eu tenho que optar? Aí eu parto para o payback. Tá? O payback é 3 anos, o outro payback é 4 anos. Então, eu vou escolher aquele que o payback é menor, porque eu retorno o capital mais cedo, né? E também depois a gente vai estudar uma outra ferramenta que é a taxa interna de retorno, que também é complementar ao VPL, tá? E também tem mais uma depois, que é o ILL, que é o índice de lucratividade. Na verdade, para fazer uma análise bem detalhada de investimento, eu tenho que analisar as 4 ferramentas. Tá? Se eu fizer análises isoladas, eu corro o risco de estar mascarando alguma informação, e mesmo que tenha um VPL positivo, mas pode não ser tão atrativo. Então, o ideal é as 4 ferramentas juntas, ok? Uhum. Mas assim, Por exemplo, pode falar. professor, se o payback que você, por exemplo, você vai ganhar um de 49 mil e você vai ganhar um de 200 mil. Tem dois alternativas, são dois investimentos. Um você ganha mais, só que você pode demorar mais para conseguir conseguir pagar essa lucra. Por exemplo, ambos são de 5 anos, mas no primeiro você já consegue pagar a dívida no terceiro ano, e no último você só consegue pagar a dívida, pagar e conseguir o lucro no quinto ano. Como a Certo. gente faria nesse caso? É alguma outra coisa para o futuro ou pode falar agora? Não, geralmente a primeira decisão é pelo VPL, tá? Uhum. A primeira é sempre o VPL, porque o VPL mostra a geração de riqueza do investimento. É o que, no frigir dos ovos, é o dinheiro que vai para o bolso do acionista. É esse. Então, primeiro o VPL. Então, assim, eu posso ter um VPL de 49 mil com payback no primeiro ano. E eu posso ter um VPL de 538 mil com payback no quinto ano. Eu vou ter que escolher o VPL de 538 mil. Porque ele vai demorar 5 anos para devolver o dinheiro, mas ele vai devolver 10 vezes mais do que o outro que me devolve em 1 ano somente. Né? Então, é essa geração de riqueza que importa pelo investimento. Né? Uhum. PPL, entendi. A definição do investimento já é essa, né? É um desembolso visando um objetivo, uma geração de riqueza. Né? Então, o VPL é o primeiro. Depois, se os VPLs são semelhantes, então depois eu vou para a taxa interna de retorno, a TIR, e depois eu vou para o payback. Payback é a terceira alternativa ainda, assim, geralmente, né? Uhum. Tem gente que analisa. Às vezes a gente analisa VPL e TIR, porque eles são meio que integrados. Então analisa VPL e TIR junto, e aí, se tiver um impasse, analisa o payback. Tá? Mas é o VPL primeiro, porque o VPL é a geração de riqueza, é o dinheiro que vai para o bolso do investidor, tá bom? Uhum, entendi. Obrigado, professor. Geralmente, as análises, esse aqui é um exemplo que é difícil de acontecer, de eu ter 2 investimentos com geração de riqueza. Na maioria das vezes, acontece de ter, eu tenho 2 opções, e uma opção é negativa e a outra é positiva. Né? Então, eu consigo fazer uma análise mais fácil, porque aquele que é negativo, eu já desconsidero porque ele é inviável. Né? E aí eu já elimino. Agora, quando os dois geram riquezas, e eu tenho que escolher um, né? A gente chama isso de investimentos excludentes, onde um exclui o outro. Então, eu tenho que escolher um, eu escolho o VPL maior. Tá?
Pode acontecer de ser 2 investimentos que a empresa vai fazer em setores diferentes, e ela opta por fazer os 2, né? Porque os 2 geram riqueza. O grande diferencial do VPL é mostrar isso. O investimento vai ser bom ou vai ser ruim? Ele vai ser viável ou inviável? Essa é a primeira decisão, a mais importante de todas, né? Eu não vou fazer um investimento que é inviável. Eu vou desembolsar 500 mil, esperar 5 anos e ter um retorno de 300, né? Então, não. Então, essa é a principal decisão do uso das ferramentas, tá? Essa situação aqui é uma situação privilegiada. O cara tem 2 investimentos, os 2 estão gerando riqueza, então, se a gente for calcular, você calculou o payback aí de 3 anos e 4 anos, tá excelente o investimento. Não tem muito que quebrar a cabeça aqui para tomar decisão, né? Uhum. Tá bem sossegado. Ok? Entendi. Obrigado, Pessoal, professor. tem alguma dúvida mais? Exatamente. Tá nadando no dinheiro aí, Ana Laura. Tá fazendo um bom investimento. Vamos fazer mais um, então. Dá tempo? Dá tempo, tem mais 1 hora. Né? Hoje é até às 9. Então, vamos fazer mais um. Vamos fazer aqui o segundo exercício. Ó. Vou apagar aqui tudo. Então, novamente, eu tenho 2 investimentos e eu tenho que optar ou eu tenho que analisar os 2 investimentos para ver a tomada de decisão. A taxa é de 20% ao ano agora. O investimento 1, os 2 investimentos têm um desembolso de 140. O ano 1, 32, 44, 59, 50 e 30, o investimento 1. O investimento 2, 60, 20, 59, 98, 49. Tá? Qual a alternativa que eu tenho que escolher? Ou as 2, ou nenhuma? Como que eu tomo decisão nesse aspecto? Então, o primeiro ano, a primeira alternativa, vamos calcular o VPL. Lembrando que a taxa é 20%. Então, é 1,2. Tá? Vão fazer? Vocês façam. Então, vamos lá. O ano 1 é 1,20 elevado a 1. Então, dá 1,20. Quanto que dá o valor presente? R$26.667 seria? Se arredondar ele? Vou dividir aqui para ver. Aí eu pus 27. Que deu 26,6666666 e vai embora. Então vamos arredondar para 27. Certo. Tá? Vamos lá, o segundo. 44, agora é 1,20 ao quadrado. 1,44. Então, 1,44. Vai dar 30,55 ou 56? Isso, vamos arredondar. Beleza. 31. O terceiro, 1,20 ao cubo. Quanto que dá? 1,728. E o valor presente, 59, divide por 1,7280. 34? Isso. Quarto ano, 1,2 elevado à quarta. Tá, 2,0736. 0,736. Isso. Dividindo 50 por 2,0736. 24. 24. Perfeito. E o quinto ano, 1,2 elevado à quinta. 2,4883. Aí 30 dividido por 2,4883 dá 12. Certo, gente?
Bateu? Sim. Aí eu somando tudo isso, 128. Isso. Tá. Então agora eu vou fazer o VPL. Então é a soma do valor presente, 128, menos o investimento, 145. Tá? 17, negativo. Menos 17. Menos 17. Tá? Então, esse investimento é inviável. O retorno dele é negativo em 17. Ele vai reduzir a riqueza do acionista, tá? Em 17. 17 mil, 17 milhões, alguma coisa assim. Então, é inviável, tá? Não deve tomar opção por esse investimento. Vamos fazer o 2. Vou copiar as taxas aqui. Vou colocar aqui. Então, o ano 60 divide por 1,2. 50. 50. Ano 2, 20 divide por 1,44. Se arredondar dá 14, é isso? Como deu 13,8888? Isso, 14. O terceiro ano, 59, divide por 1,7280. Quanto dá? R$34,14. Isso. 34. Quarto ano, 98, dividido por 20736. 47,26. Isso, 47. E o quinto ano, 49, divide por 24883. Vai dar 20. 9,69. isso, 20. Arredonda para o maior. Então, somando tudo, dá 165. PL 165 menos o investimento 145. Ele é 20. Certo? Isso. Então, esse investimento é viável, ele é positivo, gera riqueza em 20. Tá? Então, ele deve ser aceito. Então, entre o 1 e o 2, eu devo aceitar o 2. Ok? Ok. Assim, né? Molinho de fazer. Um dos exemplos sempre são. É, com certeza. Com certeza, a gente vai fazer os fáceis e deixar os difíceis para quem sabe mais, né? Os alunos sempre sabem mais, então tem que deixar os mais complicados. Vamos fazer o terceiro. Então, eu tenho dois investimentos, novamente, 50 mil reais. A alternativa 1 gera caixa de 5 mil, 40, 10 e 10. O investimento 2 gera caixa de 40, 2, 8, 10, 10. A taxa é 15% ao ano. Então, calcular o VPL desses dois investimentos. Então, o
a primeira alternativa, a taxa é 1,15. Então, no primeiro ano, 5.000, a taxa é 1,15. 5.000 dividido por 1,15. R$4.034,78. Arredonda para 8. Isso, 4.348. É mentira, Maristela, que você escreveu aí. Você esconde o jogo. O ano 2, a taxa é 1,15 elevado ao quadrado. Vai ser quanto? 3.225. Então, 5.000 divide por 1,3225. 3.781? Isso. Beleza. O terceiro ano, 1,15 a terceira. Vai dar quanto? 520875. 0,8? 520875. Tá só 4 casas. Ok. Então, 40.000 dividido por 15208. 26.302. O quarto ano, 10.000 dividido por 1,15 elevado à quarta. Dá 1.7490. Então, 10.000 divide por 1.490. 5.718. E o quinto ano, 20114. 10.000 dividido por 20114, 4.972. Somando tudo dá 45.120. Já dá para perceber que o VPL é negativo, né? Então, Sim. gerou 45.000, o investimento foi de 50. Então, é 45.120 menos 50.000. Quanto que dá isso? 5 negativo. Menos 4,88, no caso, 488. 480? Não. É, 4.880. O meu teve alguns arredondamentos Ok, sem durante problema. o processo. Sem problema. Essas diferenças aí são tolerância, tá? Da potência. Então, essa alternativa 1 é inviável, porque o VPL é negativo em 4.880. Se eu assumo esse investimento, eu tenho uma redução da riqueza em 4.880. Considerando a taxa de 15%, né? Nós temos que ficar atento, porque conforme a taxa muda, muda o resultado, tá? Então, tem que tomar cuidado com as taxas. A taxa que impacta diretamente o valor presente, impacta diretamente a geração de riqueza, né? Se eu coloco 10% aqui, esses valores aqui aumentam. Então, é provável que a 10% o VPL seja positivo, tá? Se eu colocar 5%, ele vai gerar riqueza.
Ok? Então tem que tomar cuidado com a taxa. Tá? A análise, principalmente, tem que considerar muito a taxa. Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. No caso, por exemplo, às vezes eu tô ouvindo falar aí as diferencinhas. Tem uma diferencinha aqui, vamos supor, uma diferencinha do outro ali. Essa diferencinha não pode dar um problema? Não. Essa diferença é tolerância das casas decimais. Tá? Isso não Tá. tem problema, é por causa da potência. Como eu Tá. estou elevando uma taxa que é decimal, sempre decimal, 1.10, 1.20, 1.15, e eu estou elevando a potência, né? Estou fazendo exponencial, então a quantidade de casas decimais que eu teria que usar para ser exato teria que ser todas elas. Tá. E aí eu estou restringindo a 4 casas ou a 5 casas, quantas eu quiser. Então Entendi. dá essa diferença por causa disso, tá? Mas ela Tá. não vai impactar, não vai impactar o resultado. Entendi. Nesse caso, não, tá? Tá bom. Se vocês forem fazer cálculo de financiamento pelo price, então aí dá diferença, tá? Nesse sentido, assim, às vezes que eu estou perguntando, né? Porque no caso, É, nós estamos aprendendo a fazer as tabelas, estamos aprendendo a fazer o exercício. Mas aí eu estou ouvindo falar, tem uma diferencinha aqui, o meu deu uma diferencinha ali. Essa diferencinha não vai impactar, não vai dar um tipo de problema, não, entendeu? Essa é a minha pergunta que eu fiz. não vai impactar. Porque, por exemplo, ó, se eu reduzir aqui para 2 casas, esse valor aqui não vai ficar positivo. Ele vai continuar negativo. Isso que importa. Tá? Entendeu? Tá Vai certo. ficar, vamos supor, em vez de 4.880, vai ficar, sei lá, 4.700. Não vai ficar isso, né? Porque a diferença é pequena. Vai ficar o quê? 4.770, por exemplo. R$ 10 de diferença. E aí, então, não impacta o resultado, tá? Entendi. A Entendeu? diferença é pequena, nesse caso, né? Tá certo. Existem situações que essa diferença faz diferença. Entendi. É que nem eu falei, em caso de financiamento, né? Cálculo de financiamento. Então, se eu restringo as casas decimais, aí dá diferença, tá? Porque, por exemplo, eu vou calcular financiamento imobiliário manualmente, assim, né? Lógico que ninguém faz isso mais. Mas se eu for fazer manualmente, eu coloco 2 casas decimais. Aí o valor da parcela dá R$ 200. E o financiamento é por 30 anos, né? E aí vai dar 600 mil o montante. Se eu coloco 6 casas decimais, vai dar R$ 205 a parcela. E aí R$ 5 durante 30 anos vai dar lá R$ 40 mil a mais no montante, né? Entendeu? Então aí dá diferença. Tá. Tá Tá? certo, professor. Agora aqui não, aqui continua negativo o investimento e pronto. Bem, vou mostrar para vocês o que a Gabriela falou. Existe a ferramenta VPL aqui. Se vocês clicarem aqui ó, no FX e buscar aqui, colocar aqui financeira, VPL. Ela faz a conta, VPL. Aqui, ó, ele tem VPL, tá? Retorna o valor líquido de um investimento com base em uma taxa de desconto e uma série de pagamentos futuros, que é o investimento, e a renda, que é o valor positivo, tá? É o que a gente faz. Então, eu dou OK aqui e aparece aqui os argumentos. Então, é a taxa que eu uso, tá? Então, eu vou pôr aqui. Não, ele não entende letra. Se ele entende assim ou assim. Vou pôr assim para ver. Não sei como que ele entende. Aí eu tenho que colocar os valores. Esse valor 1 aqui é o valor do fluxo de caixa normal aqui, não é o valor presente. Tá? Então, valor 1, 5 mil. Valor 2, 5 mil. Não, estou fazendo errado aqui. O valor 1 é o
É o 0. 50 mil. Valor 2, 5 mil. Valor 3, 5 mil. Valor 4, 40 mil. Valor 5, 10 mil. Valor 6, 10 mil. Aí, ó, ele retorna o resultado, ó. Já deu aqui, tá vendo? Vou apertar o OK aqui. Aí, ó o resultado que ele deu, ó. Eu não sei explicar para vocês por que que dá diferença. Tá, ó. Então, a gente calculou na mão 4.880, ele deu 4.244. Então, eu não sei por que que dá essa diferença, tá? Mas serve como cálculo porque também ele deu negativo e tem uma aproximação, né? Quanto que dá essa diferença aqui? Igual, aqui ele não vai fazer. Esse mais 4.880. Dá uma diferença de R$ 600. Então, eu não sei se investimentos que são próximos do zero, se não dá diferença, né? Em vez de ele dar, por exemplo, para dar menos 600, ele coloca zero. Então, eu não sei se acontece isso, tá? E eu também, eu procurei entender aqui, eu fui estudar um pouquinho para ver como é que é, eu não entendi por que que dá essa diferença. E é só o VPL, se a gente fizer as outras ferramentas aqui, dá certo. O VPL é que não bate. Então, eu não sei dizer para vocês por que que tem essa diferença. Não sei se ele considera a taxa menos casas, não sei. Não sei dizer. Porque conversar com alguém que manja muito de Excel para entender por que que acontece isso. Mas, de certa forma, dá para usar a ferramenta. Se quiser usar assim, dá para usar. Ele mostra a realidade do investimento, né? Tanto que aqui ele deu negativo também, bem aproximado. Não deu exato, mas deu aproximado. Então, dá para usar, tá? Certo, gente? Certo. Bom, tem a alternativa 2 para a gente calcular. Então, vamos continuar. Vou copiar as taxas aqui de novo, para a gente não precisar calcular de novo. Então, o ano 1, 40 mil, divide por 1,15. 40 mil, divide por 1,15. 34.782,6. Isso. O ano 2, 2 mil, divide por 1,3225. 1.512. Isso. Terceiro ano, 8 mil, divide por 1,5208. 5.261. Isso. Quarto ano é 10 mil, dividido por 1,7490. 5.718. Isso. E o último ano, 10 mil, divide por 2,0114. 4,972. Isso. Certo? Então, deu o VPL de 52.254 total. Né? Então, já dá para ver que é positivo. Vai gerar a receita. 244. Menos os 50 mil. O VPL é de 2.000. 244. 244. Tá? Vamos fazer pelo Excel para ver quanto que dá. A taxa de 15. O valor 1,50. O valor 2,40. 2
8, 10, 10. Aí dá 1951. Ele dá sempre a menor. Eu não sei por quê. Mas também deu positivo, né? Então, está aproximado. Tá, então, entre os dois investimentos, eu tenho o investimento 1 é inviável, o investimento 2 é viável. Então, eu tomo a decisão pelo 2, ele gera riqueza em 2.244. Ok, pessoal? Ficou entendido? Entendido. É fácil, né? Eu vou deixar o quarto exercício. Vocês já estão craque nisso. Então, olha, eu coloquei lá no Moodle, eu vou liberar para vocês uma lista de exercícios. Que vocês já podem fazer. Deixa eu achar aqui. Aqui. Viabilidade econômica, lista de exercícios. Não é em grupo, não. Lista de exercício individual. Ah, peraí. Eu não acabei de colocar aqui as informações. Só um minutinho. Deixa eu preencher aqui. É que eu não ia liberar hoje. Mas como vocês estão bonzinhos, a lista. A lista possui 4 exercícios de playback. Exercícios. 4 não. 9. 9 exercícios de VPL. Exercícios de taxa interna de retorno. 2 exercícios de VPL e TIR. Eu acho que eu já tinha feito isso daqui. É aqui não, é aqui. Eu já fiz isso daqui. Ah, tá certo. Falei que eu já tinha feito. Então é só mostrar. Então, vamos mostrar aqui. Mostrar. Mostrar. Mostrou não, vou mostrar. Isso. Então, pessoal, acessem o Moodle e vocês vão mostrar a lista de exercícios para vocês fazerem. Agora vocês têm feriado, quinta, sexta, sábado e domingo, vocês vão poder brincar à vontade fazendo exercícios. Né, Maria Estela, Priscila,
Vocês não tem nada para fazer fim de semana mesmo? Feriado? Dá para fazer exercício. Pô, claro que tem sim, professor. É o TCC que nós estamos fazendo, como assim? Não, o TCC vocês fazem Só depois. tem o domingo só. Ó, vocês não estão dividindo o tempo direito. TCC a gente faz da meia-noite às 5 da manhã, tá? E o resto do dia faz os exercícios. Ah, nem comento nada. Tô fora. Meia-noite eu já tô fazendo, 5 horas da manhã dormindo. Não precisa dormir por quê? Ó, pessoal, então tá aqui, ó, viabilidade econômica de projetos, tem uma lista de exercícios em PDF e tem o link para enviar os exercícios, tá? Então vocês vão baixar essa lista. Não assustem, a lista é grande, mas a gente vai fazer devagarzinho. E aí, nesse link aqui, ó, lista de exercícios, eu vou abrir aqui. Aqui tá as informações, como vocês vão fazer. Então, olha, a hora que vocês abrirem a lista tem 4 exercícios de payback, 4 exercícios de TIR, tá? Esse TIR vocês desconsideram por enquanto. A gente vai estudar isso aqui ainda, tá? Mas 4 de payback a gente já viu, 9 exercícios de VPL que a gente estudou hoje. Aí tem 2 exercícios que são VPL e ETIR juntos. Esse também vocês deixam para depois. Tem 5 exercícios que são todas as análises, VPL, TIR e payback, tá? Se vocês quiserem fazer o VPL e o payback, se não, deixa para depois. Aí tem um estudo de caso e tem um exercício que é para fazer em planilha. E aí vocês vão escolher alguma dessas 5 possibilidades, tá? Vocês não vão resolver todos esses exercícios. Apesar que podia ser, né? Eles não são muitos. Mas eu estou sendo bonzinho, então vocês não vão fazer todos, tá? Então vocês vão escolher uma das 5 possibilidades. Então, a possibilidade 1, resolver o item 5, 6 e 7. Tá? Então, 5, 6 e 7. Resolver o 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Resolver o 4, 5, 6. Tá? 1, 2 e 6, 1, 2 e 3. Então, vocês podem escolher um desses e resolve. Então, vamos supor, eu escolho o 1, 2 e 4. Eu vou fazer os 4 exercícios de payback, os 4 exercícios de TIR e os 2 exercícios de VPL e TIR juntos. Tá? Só isso. E aí entrega. Tá? Se eu escolher o 4, 5, 6. Então, 2 de VPL e TIR, 5 dos 3 juntos e o estudo de caso. Tá? Então, vocês podem escolher aquele que vocês querem fazer. Eu coloquei aqui que é para fazer no Excel, que eu acho mais fácil, mas se quiser fazer no caderno, tudo bem, não tem problema. Tá? É individual e no Excel igual eu fiz. Monta a tabela, né? Vocês vão ter que copiar a tabela que tem no exercício no Excel e depois resolver como eu fiz ali. Eu prefiro que vocês não resolvam pelo método direto, tá? Do Excel, por causa da diferença que está dando. Prefiro que resolvam assim, tá bom? Como eu fiz. Ô, professor, dá Oi. licença. Eu abri aqui, que o senhor colocou lá o modelo lá do scan de exercício. São esses problemas aqui, São esses daí. Porque tem uma folha que tá meio arredondadinha aqui, eu vou ser sincero, eu não tô entendendo, não. Não tá enxergando? Não, porque quanto mais eu aumento, a letra vai ficando mais clarinha. Ai, meu Deus. Falar que eu enxergo 100% é mentira, eu tô de óculos, hein? Nossa, tá bom. Eu vou ver se eu escaneio de novo, então. Tá? Tá. Aí eu mandei pro senhor ver, eu tô aumentando, mas vai clareando muito. Deixa eu ver. É a segunda página? Essa que eu enviei é a segunda, isso. Ficou meio acinzentado, né? Tá, eu vou ver se qualquer coisa amanhã eu escaneio de novo e posto de novo, tá? Não, sem problema.
Tá, então, ó, vocês estão vendo que tem bastante exercício, aí vocês vão ter que ler, e aí vocês têm que identificar quais são os exercícios de payback, né? Apesar que aí tá falando no título aí. Esses que estão misturados, então você vai ter que ler o enunciado que ele vai falar. Calcule o VPL, o TIR, ou então vai estar no enunciado aí, tá? Vocês têm que identificar os exercícios aí. Eu ia colocar o número dos exercícios, mas ia dar muito trabalho, então é mais fácil vocês acharem aí no arquivo, tá? Isso aqui é para o dia 30. Nossa, eu estou muito bonzinho, tem 29 dias ainda, não preciso fazer isso. Tá, então aí pode fazer no Excel, entrega. É para ter aula de TIR ainda, de TIR ainda. O TIR deixa quieto por enquanto, né? Na semana que vem a gente já faz, porque o VPL praticamente encerramos hoje, então é bem sossegado. E o TIR também é tranquilo. O TIR é bem simples também. Semana que vem, nos 2 dias, eu resolvo o TIR. Tá? Então aí dá para fazer. Então, agora, se vocês forem fazer agora no feriado, no fim de semana, vocês façam o de payback e o de VPL. Esse mesmo que tem VPL e TIR junto, você calcula o VPL e depois, semana que vem, você volta e só faz o TIR, né? Que nem o 5, que tem exercício de VPL, TIR e payback. Você pode calcular o VPL e o payback e depois você volta e calcula o TIR. Até porque o TIR a gente tem que calcular no Excel, tá? Ele não dá para calcular na mão, porque ele é complexo para fazer na mão. Então, envolve equação de quadrada, é muito complexo. Então, automaticamente tem que ser no Excel ou na HP12C, né? Então, é mais fácil no Excel, na HP também dá para fazer. Mas não dá para fazer na mão, como a gente fez aqui, essas continhas que a gente fez aí. Não dá, é muito complexo. Tá? Então, vamos ter que fazer com Excel. Então, vai ser fácil de fazer o cálculo da taxa interna de retorno, porque ele é direto, né? Direto no Excel. Tá? Então, não vai ter. Vai ser rápido para vocês calcularem os exercícios também, porque tem que usar o Excel ou o HP para fazer TIR. Então, vocês podem calcular payback e VPL, ou sol de VPL, né, sols de payback, para ir adiantando. Tá? Apesar que tem prazo, vocês têm prazo ainda, mas como tem feriado, né, é bom aproveitar. E a gente vai fazer uma avaliação, eu estou pensando no dia 22/6, eu acho que dia 22 mesmo. Eu vou confirmar na semana que vem. E vai ser só isso aqui, viabilidade econômica, tá? Payback, VPL, TIR e o ILL. Que o ILL não tem os exercícios aqui, eu também não vou fazer. Mas aí cai na prova, tá? É provável que seja 22/6 a prova. Então a gente tem a semana que vem para fazer TIR, a outra semana para estudar ILL e ainda fazer uma revisãozinha, aí dia 22 a prova, tá? Já vamos deixar marcado dia 22 a prova, então, para não sair mais, tá? Ô, professor, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa para ver se ficou bem entendido para mim. Os exercícios eu vou pegar nessa planilha aqui que a Priscila falou que não está enxergando nada, é isso? Isso, exatamente. Ah, entendi. Ah, tá. Porque eu falei, onde que tá essas planilhas? Aí agora que eu tô entendendo, é nesse local aqui, né? Você vai no Moodle, tá aqui, ó, lista de exercícios em grupo. Tá. Eu errei aqui, eu coloquei em grupo, não é em grupo, não. Mas tudo bem. Tá. Aí você vai baixar essa lista. Que aqui é um arquivo PDF, você baixa essa lista. Entendi. Tá? Entendi. Então tá certo. Aí depois, aí você tem que achar do jeito que eu escrevi aqui. Meu Deus. Ó, então a lista inteira é do jeito que eu falei. 4 exercícios. Deixa eu compartilhar de novo. Ah, por favor, professor, explica direitinho, porque pra depois eu não fazer errado.
Professor, uma dúvida rápida aqui. Pode falar. Na opção 5, tá aqui somente 2 exercícios. É somente 2 exercícios de VPL, né? Na opção 5? Não, 5 exercícios, não é? Aqui tá ali São somente todos- 2 exercícios. Ah, tá, entendi. Resolver os itens 1, 2 e 3. Resolveram o item Isso. 1, 2 e 3. Aí, no caso, só São você- dois de cada. 2 de cada só. Depois Ok. eu vou corrigir. 2 exercícios de cada. Tá bom, obrigado. Porque aí se for resolver 1, 2, 3, vai ser 4, 8 com 9, 17 exercícios. Não, aí foge, né? Uhum. Faltou eu escrever esse detalhe. Tá bom, obrigado. Então, ó, Maristela, olha só. Você vai baixar aquela planilha, aquele arquivo PDF, e lá estão todos os exercícios. Aí, aquela lista é formada do jeito que eu escrevi aqui, ó. Tá enxergando a tela? Eu tô sim, professor. Tô vendo sim. Então, lá tem 4 exercícios de payback, 4 exercícios de tier, 9 exercícios de VPL, 2 exercícios de VPL e tier juntos, 5 exercícios com todas as técnicas VPL, tier e payback, um estudo de caso no final e um exercício em planilha, tá? A lista inteira é isso aqui, Tá. tá? É uma lista grande, porque o exercício é muito detalhado, o enunciado é bem minucioso, assim, então ficou grande a lista, tá? Mas nada Certo. complexo. Aí, o que você vai fazer? Vocês não vão resolver toda a lista, porque a lista é muito grande, tá? Vocês vão resolver alguns exercícios dessa lista. E aí eu coloquei aqui, ó, quais são as possibilidades. Sim. Você pode escolher qual que você quer fazer, tá? Tá. Então, Tá. você pode escolher o item 5, 6 e 7. Então, é aqui, ó, o item 5, 6 e 7. Tá. Então, você resolve esses 3. E onde que Então, eu pego esses exercícios? É isso que eu quero entender. Onde que eu vou pegar esses exercícios para me fazer? É isso que eu não tô entendendo. na lista. Lá naquele, como fala? Naquela lista em PDF. Que tá certo, entendi. E, Aí ó, Hum, eu vou compartilhar a lista para você ver. isso, é isso que eu quero entender. Aqui essa parte eu entendi que eu tenho que escolher. Ah, beleza. Então, deixa eu achar a lista aqui. Vou ter que baixar. Então deixa, professor. Não, peraí. Eu Tá. já entro aqui. Lista individual. Não está aparecendo, né? Deixa eu abrir de novo. Compartilhar a lista agora. Isso. E aí, agora está aí na lista. Então, ó, você vai abrir a lista, vai abrir esse arquivo aqui, ó. Tem 8 páginas, tá? Isso aqui. Entendi, professor. Então, aqui dentro, você vai ter que identificar os exercícios de payback. Então, aqui, ó. Payback. Ó, 2 projetos de payback. Então, esse aqui é payback. Esse 9.2 é payback. O 9.3 é payback. Entendi. Tá? Aí depois, aqui, ó. Essa lista está apagada. Eu vou tentar pôr uma nova. Ó, o 9. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó, o exercício 9.8, VPL. O 9.9, VPL. O 9.10, VPL. Tá? Entendi, professor. Aí aqui, ó. 9.12, Payback e VPL. É os dois juntos. Aí você continua. Aqui, ó. O 9.13, taxa interna de retorno. Que a gente vai estudar semana que vem. Tá? Tá. Aí tem o... Aqui, ó. 9.17, VPL e TIR. Os dois juntos. Aí tem aqui, ó, 9.19, todas as técnicas. Então, são os 4. Né? Aqui, ó, 9.20, Payback, VPL e TIR. Os 3 juntos. Tá?
Tá bom. Então, aí você vai naquela, lá no mudo que eu coloquei as opções. Cadê? Aqui. Aí, ó, aí você vai escolher a opção. Fala, eu vou fazer os 4 de payback, é o item 1. Então, eu vou fazer esse daqui, ó. Eu vou fazer o 1, 2 e 4. Então, o item 1 é 4 exercícios de payback. Aí você vai lá na lista, pega 4 de payback e resolve. Tá? Aí o 2, 4 exercícios de TIR. Aí você acha lá os de TIR, resolve os 4 de TIR. E o 4, 2 exercícios de VPL e TIR juntos. Aí você vai lá, está escrito VPL e TIR. VPL e TIR. Resolve os dois, pronto, acabou. Tá? Os outros você não precisa fazer. Certinho. Agora Tá? entendi. Aí é individual e é usando o Excel. Tá? Tá bom, professor. Muito obrigada, viu? E aí você envia essa planilha Excel. Todo mundo envia a planilha Excel com a resolução do exercício, tá? Se vocês quiserem fazer no caderno, o payback e o VPL dá, o TIR não dá. A não ser que você tenha HP, 12C para fazer a conta, tá? Então, não sei. Ou então vocês fazem calcula o TIR no Excel, põe o resultado do caderno, não sei. É que a taxa interna de retorno não dá para calcular na mão, é muito complexo. Então a gente tem que usar o Excel, tá? Mas eu sugiro usar Excel, que é mais fácil. Mas se você tiver dificuldade para usar Excel, passa no caderno, aí dá um jeito na TIR, né? Ó, semana que vem, a hora que eu explicar, vocês vão entender. Tá bom? Ok, professor, muito obrigada. Eu sugiro Excel porque vocês são tudo grandões, vocês estão na faculdade, tem que manjar de Excel. Então porque vocês vão chegar lá, o ano que vem, vocês vão chegar na empresa, vocês vão ser promovidos para gerente financeiro, e aí você não sabe calcular VPL no Excel, já pensou? Que vergonha. Vergonha para o professor, né? O dono da empresa fala assim, mas que professor de Araque que você tinha, que você não sabe nem fazer VPL no Excel? Então, eu acho que é bom vocês dar uma forçadinha e fazer no Excel, tá? Já tô brincando, né? Mas a hora que vocês forem trabalhar com isso, vocês não vão fazer conta no caderno, né? Nem no Excel, talvez, né? Nem no Excel, talvez. Então, é um preparo fazer no Excel, né? O ideal seria na HP, né? Que eu acho que seria mais prático. Mas se vocês dominarem esses cálculos no Excel, é um diferencial, tá? É um diferencial para o mercado, né? Que vocês têm na formação. Tá bom? Feito, gente. Tá sossegado? Ah, professor, sossegado, sossegado não, né? Mas tamo indo, tamo indo. Tá fácil, né? Não tá sossegado, mas tá fácil. Bom, pessoal, então tá bom. Ainda bem que vai ter esse feriado agora, né, professor? Nossa, já adianta pra caramba o tanto de lição, as coisas. Então, tem 2 dias e mais o sábado e domingo, né? Dá para dar uma trabalhada boa aí. Dar uma adiantada boa nas coisas. E depois vocês vão ter um projeto para fazer também, disso aqui. Bem legal, vocês vão gostar de fazer o projeto. De novo, Maristela, projeto. Sacanagem, deixa eu mostrar para vocês aqui. Acho que eu nem pus aqui ainda. Mas vai ser legal o projeto. Não, eu não coloquei. Ah, não, coloquei sim. Ah, já coloquei sim, ó. Legal. Assim que eu ensinar o taxa interna de retorno, eu já libero o projeto. O projeto é mais fácil do que o projeto 1 e 2 que vocês estão fazendo aí, estão terminando. É bem mais simples e é projeto de viabilidade de projetos, tá? Vai ser bem legal. Esse projeto,
eu o fiz na minha tese e foi bem legal. Então, a decisão são produtores de batata que vão decidir se eles compram uma colheitadeira ou não, ou se faz colheita manual. Pode parecer simples, só que a colheitadeira a mais simples custa 845 mil, a mediana custa 1.258.000 e a top custa 3.460.000. Então aí fica legal a decisão, né? Porque é muito dinheiro. Então acho que vocês vão gostar de fazer esse projeto. Que vai ser isso daí, vai ser calcular VPL, payback e a TIR desse projeto. Então para fechar o assunto vai ficar bem legal. Tá bom? Bom, tá bom por hoje, né? Já tá 8:50. Obrigado vocês todos. Boa noite, bom feriado, bom fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite, professor. Bom feriado para o senhor também. Boa noite. Obrigado, boa noite.